Curso de Windows, aula 71, 24ª etapa dos drivers do Windows. Continuando com a parte de redes. NetBIOS. NetBIOS é uma sigla muito conhecida, Network Basic Input Output System. É uma espécie de BIOS da rede, mas BIOS feita em termos de software. É um serviço de rede que permite comunicação entre aplicativos e diferentes computadores. Ou seja, é uma tentativa de protocolo de rede, só que proprietária. É um arquivo no seu formato, DLL, que funciona como driver de interface NetBIOS para o Windows. Armazena informações sobre drivers de dispositivos, configurações e outros dados do sistema Windows. Ele foi desenvolvido na década de 80 para as primeiras redes de PC da IBM, ou seja, não é este protocolo de rede complexo que a gente conhece hoje em dia. Ele pode ser exposto publicamente, mas representa riscos à segurança. Existe até o NetBIOS sobre TCP/IP. Então, os perigos de exposição são vazamento de informações confidenciais, como nome de usuário, senha e nome de computador. E disso vai para usuário e senha de banco, etc. e tal. Acesso não autorizado a recursos compartilhados, pastas e arquivos. Espionagem de rede e propagação de malware. NetProfM, ele gerencia os perfis da rede. Então, ele identifica as redes às quais o computador está conectado. É mais ou menos, tem como resultado a tela do ipconfig. Quem quiser dar aí na console do Windows, é só dar ipconfig. Pode dar /al também. Aí ele identifica tudo que está ligado na sua rede. Coleta e armazena propriedades dessas redes, permissões. Se você estiver numa grande rede, ele pega tudo, usuários que podem acessar recursos e tal. E notifica os aplicativos quando essas propriedades são alteradas, bloqueando aqueles que mudam de senha, etc e tal, para o cara não ter mais acesso. Mas, diante disso, eu dou a seguinte recomendação para vocês. Não utilizem redes locais. Estamos todos na internet. Seu computador fica ligado diretamente ao modem por um cabo ou por um roteador e depois ao modem. Quanto mais intermediários, melhor. Mas não ligue todos os computadores da sua casa e nem sequer da sua empresa a uma rede local. Isso traz economia de dinheiro e dores de cabeça futuras. Aí vocês falam assim, como é que eu vou fazer a transferência de arquivos? Como é que eu vou fazer os drives, os volumes de cada área da minha empresa? Utilize a transferência de arquivos pela nuvem. Nada de editar dinamicamente, de ficar mapeando o driver, produzir uma unidade virtual e aí você ficar editando. Porque nem todo mundo edita. Você não pode editar o mesmo arquivo em Word, a mesma planilha que outra pessoa está editando. Você vai ter que esperar fechar mesmo. Isso é definido no workflow do seu serviço. Então, você tem que ter um serviço com um bom workflow definido para não ter acesso simultâneo ao mesmo arquivo. Ou seja, ao fim de cada etapa do serviço, muda a pessoa responsável, mas você nunca tem o risco de ter duas mexendo ao mesmo tempo. Por quê? Porque tem que evitar a rede local. Inclusive locais onde você tem, por exemplo, 2.500 desktops, ligados na mesma rede. Vai ser muito fácil para o cara que entrou pelo seu proxy invadir toda a rede, ou se ele conseguir acesso a qualquer roteador. Hoje nós temos internet, lembrem-se disso. Então, ao transferir arquivo para outra pessoa, transfere para um Google Drive da vida, para o OneDrive da Microsoft, e a pessoa pega o arquivo lá e se responsabiliza por deletar. Ou então coloca deleção automática em 24 horas. Evitem dores de cabeça. NPFS. Vocês vão ter que estar familiarizados com o conceito de pipe, que é mais comum
no Linux, em que você dá o sinal de pipe, que é aquele como se fosse 2 pontos, só que são 2 traços verticais, ou seja, os pontos estendidos. Serve para um processo da frente utilizar os resultados do processo que veio atrás. E eles podem ser nomeados também através de aplicativos, né? Você vai ter que escrever em linguagem C, em C#, qualquer coisa desse tipo. E eles podem ser usados para fornecer comunicação entre processos no mesmo computador ou entre processos em computadores diferentes em uma rede. Então, se esse serviço tiver execução num servidor, todos os pipes nomeados vão estar acessíveis remotamente. Tá? Então, é um pouco perigoso, é uma quebra de segurança. Então, se você pretende usar esses pipes apenas localmente, é só negar o acesso ao usuário NT Authority Network, ou então alterna dentro do seu programa para Multi-Procedure Calls, né, RPCs locais. NPSMSVC é um serviço cujo nome, né, é Now Playing Session Manager. Registre as sessões de mídia em um dispositivo. Permite que os usuários vejam o que está sendo reproduzido no momento e controlem a reprodução. Então, quando ele tem acesso, ele pega lá nome da música, autor da música, o tamanho e tal, para ele poder ter acesso e poder controlar o vai para trás, o vai para frente, o tempo de execução, etc. e tal. Ele mostra o que está sendo reproduzido no menu desdobrável do volume do Windows 10 e na central de ações no Windows 11. Mas o melhor exemplo mesmo é o YouTube, é aquela parte de baixo lá, onde tem o status, onde você pode pausar, você pode executar, você observa tempo e na playlist você pode avançar de uma música para outra. Ele permite que os usuários pausem, reproduzam, pulem, retrocedam ou ajustem também o volume. Funciona com muitos aplicativos que suportam a reprodução de mídia, como Spotify, Groove Music, YouTube e Netflix. Vocês observem aqui no nosso controle, né, System Controller, que ele está parado. Se você provocar uma mudança numa playlist de uma execução, né, de algum vídeo e tal, então ele vai botar o running. Então vocês veem que o tipo inicial dele é demand start, ou seja, se alguém demandá-lo, ele vai colocar aqui o running. Como eu estou com músicas correndo aqui atrás, a qualquer momento ele pode entrar no estado running. Então, é um serviço que atua sob mídia. Vocês estão vendo que o Windows está cada vez mais se aproximando do Linux, que está deixando até esse tipo de coisa tão simples sob o controle de um serviço. Então, esses são os 4 serviços que nós queremos dar em mais essa aula de drivers, né? Aula 71, 24ª etapa, nos referindo a mais alguns drivers de rede.